Você continua ouvindo Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias. A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. 9h16. Muito bom dia a todos os ouvintes do podcast Bahia no Ar. Nessa terça-feira ensolarada aqui na capital baiana. Eu me chamo Tauni Carvalho e o debate de hoje é sobre a teoria malthusiana, os pontos positivos e negativos. Mas eu não posso me esquecer dos 25% de desconto no aplicativo e no site da Amazon na compra de qualquer livro. E a indicação de hoje é o livro Controle Populacional ou Caos, que tem tudo a ver com o nosso debate de hoje. Sejam muito bem-vindos, Kaique Gabriel, Lívia Costa, Marília Assis, Samara Lopes, grandes especialistas sobre o tema. Sintam-se em casa. Você, ouvinte, que tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem de voz para o nosso WhatsApp 35055000. O microfone é todo de você. Olá, Tauni, e olá a todos os ouvintes da rádio Bahia no Ar. Meu nome é Kaique Gabriel e eu tenho mestrado em Geografia e pós-graduação em Geopolítica. Oi, eu sou Lívia Costa e eu sou formada em Geografia. Oi, gente. Meu nome é Marília Assis e eu sou formada em Geografia. Olá, ouvintes. Bom dia, Tauni. Eu sou Samara, e sou formada em Geografia e sou bacharel em Relações Internacionais. Bom, eu vou contextualizar um pouquinho aqui a teoria malthusiana. Ela foi criada, por Thomas Robert Malthus, daí o nome malthusiana, criada em 1798, se eu não me engano, e ela basicamente defendia que a população ela ia crescer em um ritmo totalmente acelerado, e a oferta de alimentos ela ia ficar para trás com o crescimento da população, e não ia ter comida para todo mundo. O que resultaria, mais tarde, em problemas como fome e miséria. Então, iniciando o debate, eu gostaria de citar um ponto que para mim é um ponto positivo da teoria malthusiana, porque assim, obviamente toda teoria tem pontos positivos e negativos, ainda mais quando se trata de sociedade. Mas assim, eu acho que a visão pode ser um pouco pessimista, mas eu acho importante olhar às vezes por ela, porque senão nos acomodamos numa sociedade que não existe. Olhar para o mundo como um lugar lindo, que sempre caberá mais um como um coração de mãe, às vezes não é o melhor pensamento, porque a sociedade ela tem um limite, e estamos excedendo esse limite há muito tempo. Então acho que é importante tomar medidas governamentais, não matar as pessoas, claro que não, mas ter medidas governamentais que enfraqueça esse crescimento exponencial do número de pessoas no planeta, porque caso contrário, nem as que tinham recursos antes vão ter hoje em dia. Então, às vezes, é importante olhar de um ponto de vista um pouco mais malthusiano, se posso assim dizer. Olha, Kaique, eu não concordo com o seu argumento. No meu ponto de vista, a teoria está a todo momento defendendo a ideia de que vai aumentar a taxa de mortalidade e sempre falando que o mundo vai ser entregue a doenças, a desnutrição, a fome. Com licença, Lívia, eu discordo de você, assim como o Kaique. Eu acredito que a gente realmente precisa ter um pensamento mais malthusiano, já que eu acredito assim que realmente Thomas Malthus ele realmente estava preocupado com um problema social que era alarmante aos olhos dele e ao nosso também deveria ser. O aumento populacional ele tem crescido muito ultimamente e, bom, eu acredito que ele não fez a teoria, para fazer com que a gente entregue o mundo ao caos de uma vez. Eu acho que ele criou a teoria com a intenção de solucionar o problema. Ele focou no problema e tentou procurar uma solução. Eu acho que isso é o mais incrível, porque o mais interessante dessa teoria é justamente que ele não pensou no umbigo dele, popularmente falando. Ele não se importou se aquilo realmente ia atingir apenas ele ou não. Ele se importou com a sociedade como um todo. Esse pensamento é realmente interessante e importante da gente ter. E, bom, eu discordo de você justamente por isso, Eu não acredito que seja para entregar o mundo ao caos, e sim para trazer uma solução para não deixar que isso aconteça. Bom, um dos pontos negativos foi que ele recebeu muitas críticas por esses feitos.
A teoria de Thomas é combatida por religiosos, porque nessa teoria é ressaltada a necessidade de haver um controle da natalidade humana, coisas que para os religiosos não são favoráveis. Então, torna-se perceptível que a teoria ela é bem extrema em alguns aspectos. Só que eu acho ela importante e pertinente porque ela traz uma visão social que às vezes a gente não tem. Por exemplo, tem muito pouco recurso para muita gente na sociedade. Então, por exemplo, são poucos empregos para muita gente que precisa trabalhar. Então, obviamente, vai ficar muita gente sem emprego. E essas pessoas sem emprego vão ou acabar indo morar nas ruas porque não tem como pagar impostos, ou então vão buscar dinheiro de uma maneira ilegal. Então, eu acho importante, às vezes, olhar a sociedade de uma maneira um pouco mais crítica dessa maneira, porque a gente vive num ambiente onde a população está crescendo muito e a Terra não tem como suprir as necessidades básicas de todo mundo. Eu respeito a sua opinião, mas no meu pensamento, a teoria malthusiana só traz teses pessimistas e a gente vê que Thomas Robert Malthus ele não pensou nos avanços da humanidade e ele sempre pensou no pior. E felizmente não aconteceu. O clima esquentou aqui no nosso podcast, mas daqui a pouquinho a gente vai começar a responder as perguntas dos ouvintes. Fica ligadinho aí que o bicho tá pegando, depois dos comerciais. Quer transformar a sua vida? Faça o EAD Unijorge e descubra o poder transformador do conhecimento. Com a excelência de ensino Unijorge e total flexibilidade para conciliar os estudos com a sua rotina. Invista em conhecimento. Seja protagonista da sua transformação. Graduação EAD Unijorge. Conhecimento transforma. Inscrições abertas. Unijorge. Sua melhor experiência. O podcast Bahia no Ar está de volta e está começando agora o Pergunte aos Especialistas. Ouvinte na linha 1. Bom dia, Laura. Bom dia, Taoni, e a todos os especialistas. Estou gostando bastante do podcast e a minha pergunta é: seria possível aplicar essa teoria na nossa sociedade? E em quais países? Sim, é possível, porque o crescimento populacional ainda ocorre de forma controlada, mas ainda excedendo os limites do que seria ideal ou mais toleráveis. Ouvinte na linha 2. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, Taoni, especialista da rádio Bahia no Ar. Eu tenho uma dúvida a respeito dessa teoria. Em algum momento, essas medidas de controle populacional serão obrigatórias? Obrigado por enviar a pergunta, Ana Beatriz. E assim, alguns pensadores acreditam que sim, em algum momento vai ser necessário algum tipo de controle populacional. Já outros pensadores acreditam que não, que daqui ao longo dos anos o planeta vai se moldar ao crescimento populacional. Bem, não dá para dizer ao certo se vai ser obrigatório ou não, só que, por exemplo, já tem países asiáticos que já têm limites de filho, o quanto de filho você pode ter na vida, porque acaba que o planeta não vai se moldar com a gente, né? Quando a gente quando daqui a vários anos, daqui a centenas de anos, a sociedade vai estar muito evoluída e vai ter muito mais pessoas na Terra. E a sociedade, o planeta Terra não vai evoluir com isso. A parte social, trabalho, emprego, alimentação pode até evoluir junto. Mas o planeta não, o planeta vai continuar onde ele está hoje. Então, talvez, em algum momento, seja assim, obrigatório por parte dos governos criar algum tipo de controle populacional universal. Ou talvez cada país com sua lei. Mas, provavelmente, em algum momento, vai ser importante sim. Ouvinte na linha 3. Bom dia, Aline. Bom dia, Taoni, e a todos os especialistas. Estou gostando bastante do podcast e a minha pergunta é: essa teoria parece bastante polêmica. Ela foi bem aceita na época em que foi criada? Não, a teoria malthusiana ela não foi bem vista, muito pelo contrário. Foi uma teoria muito criticada, porque como eu falei no debate, é uma teoria que tem muita tese pessimista e as pessoas viam da mesma forma. Elas achavam que a teoria era muito cruel. Agradeço a presença de todos os especialistas, ouvintes que nos acompanharam nessa manhã. O podcast Bahia no Ar chega ao fim, mas a gente se encontra semana que vem.